No dia 30 de dezembro de 1976, Ângela Diniz foi assassinada com 4 tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios, pelo então namorado Doca Street, réu confesso. Mas nos 3 anos que se passaram entre o crime e o julgamento, algo estranho aconteceu. Doca tornou-se a vítima. É com essa sinopse que o podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo se apresenta. Eu sou Ronaldo Santana, escritor, ilustrador e animador, e esse é mais um achado que eu trago para vocês que se interessam por histórias de crimes reais. Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou? Às vezes uma revolução começa onde a gente menos espera. Parece que nós estávamos num país, num julgamento, no segundo julgamento estava em outro país. Isso nos indignou que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. Praia dos Ossos, um podcast original da Rádio Novelo. Depois de ouvir os podcasts República das Milícias e Leila, dos quais já fiz episódios para a playlist, peguei gosto pela mídia e procurei por outros e encontrei o Praia dos Ossos. 8 episódios com duração média de 1 hora cada. O podcast explica minuciosamente o caso e entrevista personagens envolvidas na trama da época e dão pra gente todo o contexto desse Brasil do final dos anos 70 e início dos 80, de como era a sociedade carioca, tanto da Zona Sul, das elites, quanto da pitoresca Búzios, que nessa época não passava de uma vila de pescadores. Depois de meses de ciúmes e tapas, a Ângela resolveu que não queria mais. Ela ia entrar em 1977 sem o Doca. A cada episódio, eles dão enfoques a diferentes aspectos dessa trama. No primeiro, eles apresentam muito bem o crime, o que hoje seria categorizado como feminicídio. Ele só pegou a bolsa e saiu e ligou o carro. A discussão poderia ter terminado ali. Na verdade, seria até um caso simples. Um namorado ou ciumento mata a companheira num ato de descontrole. Mas, quando Doca Street vai a julgamento em Cabo Frio, o processo vira um duelo de titãs entre 2 dos melhores advogados do Brasil. Surge então uma manobra legal que muitos consideravam morta e enterrada, que era apostar na legítima defesa da honra. Algo que, embora nunca tenha entrado em nenhum artigo legal, foi utilizado ao longo de gerações. Lembro até que na última adaptação para a TV de Gabriela Cravo e Canela, o coronel Jesuíno, interpretado pelo José Wilker, mata sua esposa, Dona Sinhazinha, interpretada pela Maitê Proença, porque o estava corneando. Ele fez isso na certeza da impunidade, porque afinal tinha que lavar sua honra, mas foi avisado de que os tempos eram outros e foi levado a julgamento. Eu vou proceder ao interrogatório do réu Jesuíno Mendonça. Eu digo a verdade porque eu nunca escondi o que fiz. Coronel Jesuíno, o senhor matou a sua esposa? Matei. Minha esposa e o safado que deitou com ela. Eu fiz o meu dever de marido. Eu lavei minha honra. Claro que as histórias retratam 2 momentos diferentes. Gabriela é uma ficção passada no Nordeste dos anos 1920, enquanto nossa história aqui se passa já na segunda metade dos anos 1970. E mesmo assim, parecia que a sociedade brasileira não tinha mudado muito. E no primeiro julgamento, o Doca não saiu inocentado, afinal tinha confessado, mas também não foi preso. Isso está longe de ser um spoiler, já que se trata de um caso real e famoso. O barato do podcast é acompanhar o desdobramento do julgamento e entender o processo, quem eram as pessoas e suas motivações. Meu maior interesse nesse tipo de conteúdo é, como ficcionista que sou, entender com atitudes reais como tornar os meus personagens inventados mais críveis e verossímeis. É um exercício que eu sugiro qualquer aspirante a contador de histórias a estudar com interesse. Mas mesmo que você não trabalhe com criação, é um conteúdo informativo muito valioso e divertido, pois tem uma dinâmica muito legal. Mas, voltando aos assuntos do podcast. A absolvição deste homem pelos fundamentos que ele deseja, legítima defesa da dignidade, será mais um assassinato de Ângela. Jurados, esta moça já teve carrascos demais. Mostram como era a vida vivida nas colunas sociais, como Ângela
fez tudo o que era esperado dela, debuta, desfila e casa no enlace mais focalizado de 1963, mas o que fazer com o resto da vida? No julgamento de Dock Street, o advogado principal de defesa, Evandro Lins e Silva, percorreu a ficha criminal da vítima. Nesse episódio, os 3 crimes que Ângela Diniz tinha se envolvido. Explicam como era essa vida da Pantera de Minas, que fazia sucesso no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Ângela Diniz, uma das mulheres mais sensacionais da sociedade do Rio de Janeiro. O cartão de crédito e passaporte era o que faltava no Brasil. Acho um luxo. Como o casal se conheceu e se reencontrou, e principalmente quando começou a dar errado. E também não posso esquecer de que Doca foi julgado 2 vezes. Na primeira, como eu disse, ele praticamente saiu do tribunal como se fosse a vítima. O pobre homem que, no descontrole, matou uma mulher tão perversa que, como disse seu advogado, suicidou-se através das mãos do amante. Sim, esse advogado era assustadoramente genial. Ela provocou, ela levou a esse estado de espírito este homem que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus lasciva. Mas no segundo julgamento, encontrou um Brasil muito diferente e influenciado por ideias feministas e foi condenado. Foi nessa ocasião que nasceu o slogan "Quem ama, não mata". As mulheres se assanharam, saíram para as ruas. Mulheres não saíam para a rua, tinha medo. Aí com cartazes, com tudo, quebrando e dominaram tudo. Pois bem, um podcast muito bom, interessante em todos os níveis, principalmente do ponto de vista da justiça e de como se fazer justiça. E por conta disso, as criadoras do podcast resolveram ir além desse caso e explorar mais o tema, e assim nasceu outro podcast que também estou ouvindo, chamado Crime e Castigo, que você pode ouvir nas mesmas plataformas de streaming. Eu ouço na Deezer, mas tem no Spotify e outras. Inclusive, ambos os podcasts podem ser encontrados até mesmo aqui, no YouTube. Um estudante reagiu a um assalto e foi morto na saída da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me deu até cartão. Assassino de aluguel. A senhora quer, eu mato sem cobrar. Meu presente. Os assassinos pegam penas muito leves e brandas. Depois seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Eu acho que no Brasil devia ter prisão perpétua. Afinal de contas, o que é justiça? Crime e Castigo, o novo podcast original da Rádio Novelo. Esse eu ainda não terminei, mas já recomendo. Não tem a mesma pegada do Praia dos Ossos, já que passeiam por tipos diferentes de crimes e se fazem a seguinte pergunta essencial: a punição é coerente com o crime? Será que prender pessoas é mesmo a melhor forma de fazer justiça? Entrevistam criminosos, vítimas, advogados e outras pessoas que buscaram soluções diferentes para os conflitos. É um podcast que te faz pensar e por isso recomendo bastante. Ou seja, nesse vídeo, 2 dicas em uma. Afinal, são de temas correlatos e produzidos pela mesma equipe. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e, para receberem outras, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que podem ser tanto dicas de achados como esses, como pode ser sobre temas ligados à escrita criativa, ilustração, animação e outros assuntos que alimentam a imaginação de pessoas que trabalham com criatividade. Por hoje é isso. Se curtiu, deixe seu like, não esqueça de dar sua opinião nos comentários. É isso. Abraço grande. Valeu. Por que contar essa história hoje? Eu acho que é porque foi muito simbólico. Conseguir reverter a ideia de que ela tinha provocado a própria morte pela conduta dela na vida. Porque hoje as mulheres fazem o que ela fazia. Elas saem, elas têm vários namorados, elas saem de casa, elas vão trabalhar ou não vão trabalhar, mas vão viver a sua vida livre. Ninguém vai dizer que ela merece morrer porque ela teve vários namorados, porque ela não é casada, porque ela é amante, né?